quero começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você. Você acredita que o mundo espiritual é real? A maioria das pessoas responde que sim. Mas e se eu te disser que o mundo espiritual não é apenas real? Ele é mais real do que o mundo que você está vendo agora. Talvez muitas lutas que você está enfrentando hoje não tenha começado no mundo físico, não tenha começado pelo lado que você vê, as coisas que você enxerga. As pessoas, os problemas que você está enfrentando, talvez não tenha começado no mundo físico, nesse mundo que você conhece. E antes que você pense que isso é uma teoria, eu vou te mostrar na luz da Bíblia uma passagem que, depois que eu entendi isso, eu comecei a enxergar, eu comecei a ver a vida de uma outra forma, de um outro ângulo. Mas antes de eu te mostrar esse texto bíblico, eu preciso te revelar algo que com certeza você ainda não percebeu. Aliás, muita gente não percebe. Nesse exato momento, existem ondas passando por você. Sinais de internet, informações, frequências, a energia que você tem aí na tomada da tua casa. Coisas acontecem a todo tempo. Sinais de rádio, sinais de televisão, que a gente na correria do dia a dia não percebe. A gente não vê nenhuma delas, mas elas são reais, existem. Se você colocar um dedo na tomada, você vai levar um choque. Não é porque você não está vendo a energia, não é porque você não está vendo as ondas de rádio, a frequência, que ela não existe. E a Bíblia diz que o mundo espiritual é da mesma forma. É a mesma coisa. Esse mundo que você enxerga, esse mundo que você... essa correria doida. E levanta, e vai trabalhar, e corre pra lá, e corre pra cá, pra você entender melhor. Tudo aquilo que você consegue tocar, sua casa, teu carro, o teu corpo, teu dinheiro, as pessoas à tua volta, todo esse mundo, esse teu mundo, isso tudo é temporário, passageiro, você sabe disso. Tudo que existe nesse mundo, que você chama de mundo real, na verdade ele não é real. Na verdade ele é passageiro, porque o que não dura não é real. A única coisa que é palpável, que é eterno, que vai durar, é Deus, é a tua alma, é o mundo espiritual. É o mundo que você não vê. Existe uma realidade eterna que está acontecendo nesse momento, a todo momento. E é aqui que a maioria das pessoas comete um erro que é fatal. A maioria das pessoas passa a vida inteira cuidando apenas das coisas que ela consegue ver, das coisas que ela consegue enxergar. As contas, os trabalhos, a reputação, os projetos, o carro, a casa dos sonhos. Mas o principal, ela acaba negligenciando, que é cuidar da alma, cuidar da parte espiritual, que eu não consigo explicar. Ou então num ambiente que você consegue sentir o peso daquilo, uma angústia. Aconteceu comigo uma vez, numa campanha política, eu fui trabalhar, foi na segunda vez que eu quebrei a empresa. Eu fui trabalhar na campanha política, aí teve uma reunião onde todos os candidatos, ali a campanha que eu estava trabalhando era para prefeito, todos os candidatos a vereadores estavam ali presentes na reunião. Eu precisei sair dali, eu pedi licença. E eu, na época, eu estava de moto, montei na moto e vim chorando do lugar até a casa onde eu morava. Tamanha era a energia pesada, negativa, eu sentia a densidade daquele lugar. Eu não sei te explicar no momento, né? Não sabia explicar o que é que estava acontecendo. Eu cheguei em casa chorando, minha esposa, o que foi? Eu estava casado de novo. Não tinha nem um ano de casado. E eu expliquei para ela. Aquilo foi terrível. Terrível. Eu acho que uns 2 anos de casado. Nossa, que energia. E por que eu senti aquilo? Porque eu senti o peso da atmosfera daquele lugar. E a Bíblia fala disso. Ela mostra que existe uma dimensão espiritual que a gente não enxerga com os olhos nus. Existe uma outra passagem em 2 Reis, no capítulo 6, que conta que o exército inimigo, ele cercou a cidade. Ali existia um profeta, o profeta Eliseu, e esse profeta ele tinha um servo. Chegou um momento que eles estavam cercado, olhava para todo lado. Tinha soldado do exército inimigo querendo matar eles. Você imagina a cena. 2 pessoas, o profeta e o servo, olhando em volta,
soldado que não acabava mais armado até os dentes. Esse servo ficou desesperado. Existe até a passagem, né? Vou ler aqui para você, ó. Ele disse assim: Ai, meu senhor, que faremos? Então Eliseu responde: Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora você imagina, né? Milhões, né? Vamos falar assim, centenas de soldados. Eu acredito que mais de 1.000 homens cercando, armado até o dente. Aí você escuta assim, mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Você fala, eu acho que o servo falou assim, mas esse cara tá ficando doido. Os caras tá querendo matar nós. Nós vai morrer. Um monte de soldado ali querendo, armado até o dente. Ele fala que mais o que estão conosco do que o que estão com eles. Foi onde Eliseu fez uma oração. Ele disse assim: Senhor, abre os olhos dele, do servo, para que ele veja. Abre os olhos dele, Senhor. Abre os olhos espirituais dele. E os olhos espirituais do servo foram abertos. E ele viu centenas de carruagens de fogo celestiais em volta deles. A realidade espiritual já estava lá. Deus não mandou a carruagem de fogo naquele momento que ele abriu os olhos. Já estava lá. Ele só não estava o quê? Enxergando. Quantas não são as vezes? Comigo acontece direto. Eu preciso de um socorro, uma preocupação de algo. Eu preciso de um socorro, Deus vai me honrar. Tal. Quando alguma coisa acontece, eu falo assim, mas isso aqui já estava... Por exemplo, pra você ter ideia. Às vezes eu tenho um compromisso, aí eu falo assim, poxa, como é que eu vou fazer segunda-feira? Aí eu vou trabalhar, na segunda-feira abro lá o aplicativo de mensagens da empresa, a pessoa me chamou na sexta-feira para fechar o negócio. Só pedindo a chave Pix para poder concretizar a venda. Aí eu percebo o quê? Que já estava resolvido, eu apenas não vi. Eu fui ver na segunda-feira. E é assim que acontece no mundo espiritual. Já está pronto, você só não enxerga. Você só não vê. Por quê? Porque seus olhos estão focados naquilo que você está vendo, naquilo que você está apalpando. E nesse caso aqui do servo de Eliseu, o que faltava não era a presença de Deus. Era a capacidade dele de enxergar. Ele não estava enxergando. E se a luta que você está travando, o problema que você está enfrentando, não é material, e se for espiritual? Paulo disse, né, que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades e dominadores do mal. É contra o mal. A luta é espiritual. Você precisa ir para o campo espiritual. Existe uma batalha a ser travada. É a inveja que as pessoas têm de você. São inúmeras palavras que você vira as costas, a pessoa fala uma palavra de maldição contra você, você nem vê. Existe um mundo, existe uma guerra espiritual que você não pode deixar de travar diariamente. Fingir que não existe e só cuidar daquilo que você está vendo. A gente tem um costume de brigar com pessoas. É o marido, o chefe, colega de trabalho, amigo da faculdade, discutir com gente. Mas assim como no caso do servo de Eliseu, existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra a ser travada. Às vezes você está achando que é o dinheiro, que é o governo. E não é. Há algo mais profundo aí. Talvez você está pedindo para Deus uma provisão. Para Ele mudar as circunstâncias, mudar os problemas, as coisas à sua volta. Mas será que Deus não está tentando abrir os teus olhos para você enxergar o que realmente está se passando no mundo espiritual? Tá bom, Mário. Você diz assim para mim, né? Como que eu posso enxergar? Como é que eu posso ter mais percepção com o mundo espiritual? O primeiro passo é orar mais do que reagir. Antes de você ter uma reação, ore. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos do servo. Abre os olhos dele para ele enxergar, porque com paciência, né? Jesus já chegava, ó homens de pequena fé. Eliseu falou, ó, abre os olhos dele, Senhor.
Na verdade, eu acho que também sem, né? Paciência, né? Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, abre o olho dele pra ele ver. Porque o cara fica torrando as paciências aqui. E agora, o que vai ser de nós? Quem vive com esses olhos espirituais abertos tem mais segurança, tem mais firmeza. Sabe que as coisas vão resolver da forma de Deus. Sabe que Deus não falha. Sabe que Ele não desampara. Você precisa nutrir a sua fé, alimentar a sua fé. Eu não sei se você sabe, mas você fortalece aquilo que você alimenta mais. Será que você não está alimentando o problema, a preocupação, ao invés de alimentar a sua fé, de absorver, de assistir conteúdos que vai elevar a tua fé? Leia a palavra, leia a Bíblia. Indiferente de religião, já falei aqui inúmeras vezes. Aqui a gente não trata de religião. Começa a desenvolver uma intimidade com Deus. Coloca Deus dentro da tua rotina. Pelo menos alguns minutos para falar com Ele. Quem anda perto de Deus começa a perceber aquilo que o mundo está ignorando. Quem anda perto de Deus tem uma percepção maior. E muito provavelmente o maior problema da sua vida não é aquilo que você está vendo. É aquilo que você não vê. O mundo espiritual, ele não é uma sombra do mundo físico. É um mundo físico que é uma sombra da realidade eterna. Eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Eu vou ler os comentários. Aliás, eu leio todos os comentários. E se você deseja receber ensinamentos como esse todos os dias, se inscreva no canal. Todos os dias, 6 horas da manhã, está no ar esse programa, A Luz do Dia. E se você diz assim: esse vídeo, fulano tinha que ouvir isso aqui, manda para ele. Aperta o botãozinho de compartilhar. Vamos fazer essa corrente crescer. Fechou? Vamos para cima junto. A hora é agora. Te espero amanhã. Até mais.